Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou te trazer 3 fatos para você que acha que empreender não é possível em momentos de crise. Vamos falar sobre isso? Então seja muito bem-vinda a este espaço. Meu nome é Yara Rocha, eu sou empresária e eu ensino mulheres que querem empreender, mas não sabem por onde começar, a realizar seu projeto em 30 dias. É possível sim, se você está alimentando esse sonho. Agora é a hora, vamos nessa que eu vou te ajudar. Pois bem, tem muita gente que acha que o momento de crise não é o momento apropriado para empreender. E olha só, vamos falar sobre isso. Por quê? Porque já tem uns 2 anos ou mais que a gente está vivendo uma crise ampliada. Mas, antes disso, a situação já não estava muito tranquila. E vamos aqui pensar que ainda vai levar um tempo para a situação ficar melhor. Vai ficar, mas ainda vai levar um tempo. Só que nesse tempo, entre já que não está bom muito tempo até ficar melhor, as pessoas estão aí empreendendo, as pessoas estão aí descobrindo oportunidades. E sim, a crise pode ser sim um momento bem apropriado para empreender. Vamos falar sobre esses 3 fatos que eu vou trazer para vocês para a gente falar sobre isso, tá bom? Bom, primeiro, vamos falar aqui um pouquinho sobre empreender, tá? O que é empreender? O que é o empreendedorismo? Vamos no conceito para a gente poder explorar por que, mesmo na crise, é hora de empreender. Empreender tem um conceito que diz o seguinte: empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. Então, já começamos aí para eu chegar nesses 3 fatos que eu trouxe para você. Não é só iniciar um novo negócio, fazer mudanças também é uma atitude empreendedora. E se tem um momento que a gente precisa fazer mudanças, este momento é a crise, não é mesmo? Então, este é um conceito importante, tenha em mente, porque tem a ver com tudo que eu vou falar a seguir. Ser empreendedora significa ser realizadora. Quem aí é realizadora? Tenho certeza que você é. Produzir novas ideias. De novo, não precisa ser somente para começar um novo negócio. Pode ser também e deve ser também para fazer mudanças no seu negócio, numa empresa já existente e assim por diante. Esta é a atitude empreendedora. E a atitude empreendedora traz muitas outras características. Então, uma pessoa empreendedora é uma pessoa curiosa por natureza, é uma pessoa que está sempre com os olhos abertos para ver oportunidades, é uma pessoa que acredita na própria capacidade, na própria força, e tudo isso eu sei que você é. Então vamos lá, você que é empreendedora. Vamos falar sobre os 3 fatos que comprovam que é possível empreender mesmo na crise. Vamos lá? Primeiro fato, olha só. O comportamento geral mudou, o meu comportamento, o seu, dos clientes, dos consumidores, da sociedade como um todo, o comportamento mudou. Em algumas questões mudou de forma estrutural, algumas foram pontuais e, enfim, a gente pode estar até sentindo e está sentindo um retorno de algumas características, por exemplo, o trabalho presencial, por exemplo, eventos sociais, enfim, muitas coisas estão voltando. Mas pensa o seguinte, o comportamento mudou, do consumidor, do cliente mudou. Mas os produtos, os serviços continuam tendo valor. As pessoas ainda precisam, ainda querem aquilo. O comportamento mudou e isso pode se refletir sim no consumo, no cuidado maior com o consumo, etc, etc. Porém, o valor ainda está lá. Por exemplo, para quem trabalha com beleza, com estética, com bem-estar, as mulheres continuam querendo elevar a sua autoestima, continuam querendo se cuidar, continuam querendo o autocuidado, continuam querendo cosméticos, tratamentos estéticos e outras coisas dessa natureza, desse segmento, continua tendo valor. E à medida em que as coisas estão voltando para o seu ritmo,
mais ainda a procura fica maior ainda para produtos de beleza, de estética, etc, etc. Então, os serviços, os produtos continuam tendo valor, continuam sendo importantes. Ainda mais se você já exercitou o raciocínio que eu já propus aqui várias vezes, que é o que você vende não é apenas o produto na prateleira. O que você vende é um benefício, o que você vende é uma entrega, é uma solução, e nesse sentido ainda mais continua tendo valor. Então, se você trabalha, por exemplo, com alimentos, com confeitaria, se você quer empreender ou já empreende na área de confeitaria de doces, pode ter a crise que for, pode ser, enfim, todos esses últimos 2 anos que a gente viveu e ainda está vivendo, as pessoas continuam gostando e querendo um doce, um bolo, uma comemoração, no caso de beleza, elevar a autoestima, no caso de moda, se sentir bem, se sentir confiante por meio da roupa que você está usando. Isso não mudou. Então o comportamento pode até ter mudado, e vai voltando aos poucos, ou vai ser diferente, enfim. Mas o que você quer vender, o que você vende, seu produto ou serviço, continua tendo valor. Então, não tenha receio, porque isso ainda está ali. O que acontece é que é preciso olhar com outros olhos. E aí entra a definição de empreendedorismo que eu trouxe para vocês. Empreender não é apenas iniciar ou realizar, promover mudanças também é. Então, se você já empreende, pense nesse aspecto de empreender, que é trazer alguma mudança, porque o que você vende, o que você quer vender, o segmento onde você quer atuar, continua tendo valor, independente da crise, tá bom? Por exemplo, vou trazer sempre, eu trago, como eu sou uma empreendedora e uma empresária, eu trago sempre meu exemplo para vocês, porque eu fiz essa transformação, eu passei por essa transformação, do momento em que a empreendedora despertou em mim, e eu já contei essa história para vocês e voltarei a contar outras vezes, porque eu adoro. Foram 9 meses, olha que interessante, foi uma gestação do despertar desta empreendedora, até que ela veio, a empreendedora veio, e eu gosto de trazer meus exemplos para você saber que eu passei por tudo isso. Esse passo a passo que eu proponho para vocês, eu cumpri, e estou aqui feliz da vida colhendo frutos, por isso que resolvi compartilhar e dividir isso com vocês. Então, meu exemplo nesse fato de do que, apesar da crise, o que a gente quer fazer continua tendo valor. A minha empresa, ela é uma consultoria de gestão de negócios e de marketing. Na crise, ainda mais a gente precisava, as empresas, os meus clientes estavam precisando ainda mais dos meus serviços para organizar a empresa, mesmo na crise. Aí, para alguns efeitos, para alguns dos serviços da minha empresa, ainda mais, porque se é uma organização, se é um planejamento, às vezes até mesmo quando a situação financeira não está tão boa, é ainda mais necessário. Ou os meus serviços de marketing para recuperar as vendas. Então, justamente na crise, os meus serviços foram ainda mais necessários e procurados por clientes. Tem mais historinhas para contar para vocês. Então, veja, a crise não foi um impedimento. Pelo contrário, nos últimos 2 anos, que foi desde quando eu abri minha empresa, já vai completar 3 anos, foi quando despertou a empreendedora, depois de 25 anos de crachá, a atividade, o movimento e o faturamento só cresceu, mesmo na crise. Por quê? Porque o que eu ofereço continua tendo valor e é super importante, por alguns aspectos ficou mais importante ainda. Esse é meu exemplo para vocês, tá bom? Esse foi o primeiro fato. Vamos ao segundo fato? Segundo fato que comprova que é possível empreender mesmo na crise, tá? Há oportunidades na crise. Isso é um fato, minha amiga, é um fato. Algumas oportunidades são bastante óbvias. Por exemplo, quem trabalha com, sei lá, delivery. Claro, então é bem óbvio, claro, as pessoas procuraram serviços de delivery. Serviços de alimentação acabaram ganhando bastante espaço na crise, nessa mudança de comportamento que a gente está viveu e ainda está vivendo. Alimentos prontos, semi-prontos para você concluir em casa. Sabe um segmento que cresceu muito nesses tempos?
serviços de assistência residencial ou alguma mudança em casa. Setor imobiliário cresceu bastante porque como as pessoas ficaram muito em casa, elas começaram a querer mudar de ambiente para ter mais conforto. Quem migrou para o home office, né, acabou buscando também mais espaços mais adequados. Então alguns segmentos bombaram e continuam bombando, tá bom? Então há oportunidades bastante óbvias. Algumas nem tanto. Se você quer empreender ou se você já é uma empreendedora e você não identificou muito essas oportunidades, você olhar com um pouquinho mais de atenção, você vai descobrir. Vou dar exemplos para você saber como olhar para essas oportunidades. Começar com o meu exemplo. Como eu trabalho com gestão, com negócios e com marketing, claro que na hora da crise, o meu apelo de marketing para vendas teve muito mais pertinência. As pessoas estavam procurando muito mais, então era uma oportunidade para mim, justamente porque as pessoas estavam precisando melhorar as vendas. Então, olha, era uma oportunidade que apareceu, que surgiu. Não cai no colo, você tem que olhar e buscar e levar este apelo para suas clientes, para você entender, ou para suas futuras clientes, para você ver como a crise pode ser sim uma oportunidade para você. Aqui tá com a gente um brechó. Brechó tem tudo a ver com performance na crise. Por quê? Quando a situação fica um pouco mais apertada, as pessoas começam a olhar para outras alternativas. Por exemplo, fazer compras em brechó. Por exemplo, vender itens que você não usa mais por meio de brechós, enfim. A crise traz sim oportunidades. Algumas são óbvias, algumas você tem que olhar com mais carinho. Então, no meu caso, foi os meus serviços de marketing para incremento das vendas foram uma grande oportunidade. Foi uma grande oportunidade que apareceu ali no momento da crise. E você já olhou para a sua atuação e de que forma a crise pode te beneficiar? Existem. Outra coisa outras oportunidades que surgiram, e eu sempre aplico isso para as minhas clientes de consultoria, de mentoria e para as minhas alunas, parcerias. As parcerias são grandes oportunidades na crise. Por quê? Na crise as pessoas tem mais flexibilidade, tem mais criatividade, né? E aí surgem grandes parcerias, porque todo mundo se ajudando, todo mundo precisando de ajuda. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que aconteceu com uma cliente minha, Juliana. Ela tem um estúdio, fiz uma consultoria para ela, e dos itens que eu coloquei na consultoria para Juliana foi buscar parcerias ali no entorno do estúdio dela, para levar clientes em horários de mais ociosidade. Então foi uma consultoria de marketing com foco no incremento do faturamento, que eu fiz para a Juliana. Pois bem, nessa busca por parcerias no entorno, ela procurou e eu mapeei para ela, né? E a gente fez até uma reunião junta. Tem uma empresa perto do estúdio dela que emprega 170 pessoas. E nós procuramos a gerente de RH desta empresa para fazer uma parceria com desconto, com um valor especial para os funcionários dessa empresa. 170 pessoas. Para nossa feliz surpresa, quando a gente teve essa reunião com a gerente de RH, que se chama Ana, ela falou: eu estava precisando exatamente disso, como um benefício que ela quer oferecer para os seus funcionários, e as suas funcionárias têm mais ou menos 60% de mulheres, 40% de homens, e todos podem ser atendidos por esse estúdio. Olha que parceria incrível! A Juliana, com seu estúdio de beleza, vai atender 170 novas pessoas, e a Ana, que é gerente de RH dessa empresa, vai oferecer um grande benefício para os seus colaboradores. Além de deixar os colaboradores felizes pelo benefício, ainda vai estimular que eles estejam sempre bem, com autoestima elevada, enfim, preparados para o atendimento aos clientes na sua empresa. Parceria. Então, faça isso, busque parcerias. Quando se você está ainda buscando empreender agora, pense
quem são as outras empresas próximas ou que atendam o mesmo perfil de cliente que você quer atender, que você já imagina que você quer atender ou você já atende. Quanta coisa bacana pode surgir daí. E isso ficou, as parcerias foram favorecidas, foram oportunidades que surgiram com a crise. Então, fato número 2, sim, há oportunidades na crise, algumas bastante óbvias, algumas você vai buscar e vai encontrar, né? Fato 3, na crise a gente inova. Na crise a gente melhora obrigatoriamente. Sabe que tem um outro ditado que fala que a criatividade vem da necessidade. É exatamente isso. A criatividade vem da necessidade. Então, quando você está diante de uma limitação, ou de uma crise, ou de uma necessidade, você busca uma alternativa. Se você ainda não faz isso, vamos exercitar esse raciocínio, porque é importante. Então esse é o terceiro fato que mostra como, sim, na crise pode e deve ser um momento para você empreender com este olhar, com o passo a passo que eu ensino, para fazer de forma segura. Não é se jogar é uma emoção, é uma aventura, mas é uma aventura que você pode e deve fazer trilhando um caminho seguro e é possível. Mas vamos falar de inovação, de melhorias que você pode e deve fazer mesmo na crise. Vou dar exemplos meus e exemplos de clientes minhas, tá bom? A Ludmilla foi uma das minhas primeiras clientes logo que a pandemia chegou, logo que o comércio fechou e foi aquele horror, né? A Ludmilla, ela vende calçados e ela, com a consultoria que a gente fez, ela inovou o e-commerce dela, ela inovou na comunicação dela, em função, a partir da consultoria que eu fiz para ela, e ela cresceu 20% rapidamente, em plena crise, que foi o ano passado. Então, por quê? Porque foram melhorias na comunicação, foram melhorias na abordagem de venda delas. Isto é inovar. Quando eu falo inovar, inovação não precisa só ser e nem deve ser uma coisa tecnológica complicada, não. Se você percebeu, se você não atendia a domicílio e passa a atender, ou se você já inovou. Se você está pensando o seu negócio com um horário de atendimento e você percebe que, poxa, se você ajustar o seu horário para atender mais gente, é uma inovação. Então, isso foi o que aconteceu com a Ludmilla, mas tem outros exemplos que eu adoro trazer aqui. A Lígia, uma cliente minha, tem uma franquia de bolos e tortas em São Paulo, nos Jardins. E ela atendia os clientes dos escritórios, porque a loja dela é muito perto da Avenida Paulista, uma região totalmente comercial. E ela ia muito bem, muito bom atendendo os clientes em seus escritórios. Até que veio o home office. Chegou o home office e a Lígia se viu sem os clientes dela. Ai, meu Deus, e agora, né? Socorro, o cliente sumiu. Fiz uma consultoria para a Lígia. Bom dia, Lucineide, tudo bem? Bem-vinda. A Lígia, fiz uma consultoria para a Lígia, que se viu sem clientes, e a Lígia buscou um novo perfil de cliente. Ela inovou diante da crise. Então, quando chega uma dificuldade, como foi o fechamento das lojas e o home office, os escritórios, os clientes dela estavam todos nos escritórios, ela foi inovar. Foi a consultoria que eu desenvolvi para ela e ela buscou um novo perfil de cliente que ela não atendia. Super inovação. E sabe qual é o grande ganho disso? À medida em que os clientes voltam para os escritórios, ela conquistou uma nova base de clientes e outros vieram. Então foi uma inovação que trouxe um grande ganho na hora e esse ganho vem para ficar. E inovar nesse sentido. Eu queria trazer esse exemplo para você que está pensando em empreender, para você ter este olhar, ou você que já é empreendedora, mas para você ter este olhar sempre da curiosidade, das oportunidades que podem estar acontecendo. E inovar pode e deve ser simples, a partir das oportunidades que você está enxergando aí.
Posso falar do meu exemplo de inovação? Então vamos lá. Foi muito simples, você vai identificar. E foi uma virada na minha empresa. Eu que despertei como empreendedora há 3 anos, então daqui a pouco vai completar 4 anos que eu despertei como empreendedora, e é esse caminho que eu quero sempre trazer para vocês. Olha o que aconteceu. Olha a minha inovação de exemplo para você, tá bom? Eu tinha aberto a minha empresa há 1 ano, veio a pandemia. Meus clientes são empresários, empreendedoras de varejo, lojas de moda, de acessórios, beleza, estética e assim por diante. E aí que veio a crise e tudo fechou. E eu resolvi, sabe o quê? Atuar no digital, atuar no online. Não era a minha prioridade, porque eu estava com os meus clientes na vida real, assim, presenciais, né? Até que tudo mudou. E isso pode ter acontecido com você, ou no mínimo, você pode aí pensar de 4, 5 exemplos de pessoas que se viram na mesma situação que eu. E aí eu migrei para o online e foi um grande passo. Na verdade, impulsionou a minha empresa e foi uma inovação. Não era o que eu tinha pensado a princípio e fui jogada no digital, fui jogada no online e mudou a minha vida para 200% melhor. E foi com base numa inovação que veio puxada pela crise. Quero que isso sirva de inspiração para você, de exemplo, para você sempre identificar que é possível inovar. Na crise a gente inova, na crise a gente melhora. E para você que quer empreender, pense que uma situação incômoda para você, uma crise, é aquela que pode e vai te levar para um lugar melhor. Sabe aquela história da zona de conforto, né? De sair da zona de conforto? Pois bem, às vezes nós somos jogadas para fora da zona de conforto. Não é nenhuma uma opção, é ser sacudida, assim, opa, sai da sua zona de conforto. E o que acontece quando você é jogada para fora da sua zona de conforto, como aconteceu comigo? A gente melhora, a gente busca, a gente faz, a gente acontece e depois comemora. Comemora ter tido esse impulso, seja o impulso, tenha sido o impulso partido de você ou não, a gente comemora. E é isso que eu desejo para você, desde que você faça do jeito certo. Por isso que eu estou aqui, para te dar esse passo a passo com o meu testemunho, da forma como eu fiz, com os meus aprendizados. Claro que os meus aprendizados têm a ver com erros também, né? Então, fica por aqui que eu sempre trago um conteúdo para você da minha virada, da minha história de empreendedora e as delícias que eu vivo hoje em dia por causa dessa virada. Então, eu tô aqui para compartilhar com você, para facilitar a sua vida. Vai ser um atalho para você aprender com os meus erros, os meus acertos, e aí você seguir a sua vida, porque eu quero que você seja uma empreendedora e que você tenha muitas alegrias e resultado financeiro também, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelas mensagens carinhosas, que eu adoro, eu fico muito feliz. Mande sua dúvida, se você quer dividir alguma coisa, compartilhar um desabafo, uma insegurança, uma dúvida ou algo muito bacana que você já fez e deu super certo, manda pra mim que a gente conversa, tá bom? Muito obrigada, beijo, tchau, tchau!